O casarão assombrado de Araraquara. Coronel Antônio Joaquim de Carvalho nasceu em Porto Feliz, São Paulo. Formou-se em Direito pela Faculdade de São Paulo, porém nunca advogou. Ele preferiu se dedicar à lavoura. Na cidade de Capivari, porém em 1875, ele se mudou para Araraquara e se tornou proprietário das fazendas Simão e Bela Vista. O coronel era um assíduo republicano e ele se tornou chefe político durante muitos anos e tinha bastante autoridade na região. A história conta que o coronel Antônio mantinha seus muitos escravos cativos, mesmo depois da abolição da escravatura. As pessoas mais antigas da região falavam que quando os fiscais compareciam para verificar, após denúncias, os escravos eram escondidos em pequenos cômodos subterrâneos que ficavam no porão, e que eles eram acorrentados e amordaçados. Além do porão, que hoje é aterrado acima deste local, no térreo ficava a senzala, que, diferente das outras fazendas, não era separada da casa. No auge da sua plenitude, esse casarão era considerado uma estrutura requintada e com amplos e bem ventilados 40 cômodos, diferentes das senzalas que eram muito pequenas e com pouca ventilação. O coronel era um líder republicano e, em contrapartida, também havia monarquistas, que tinha como líder o coronel Joaquim Duarte Pinto Ferraz. A guerra política era acirrada entre os dois partidos. Nessa época morava na cidade um jornalista que também era um militante da monarquia, chamado Rosendo de Souza Brito. Ele escrevia notas no jornal local, O Binóculo, sendo essas notas consideradas sempre ofensivas pelo coronel Antônio Joaquim de Carvalho. E neste período, o morador Chico Viola se envolveu em uma briga de bar e acaba sendo preso. E segundo dizem, ele foi espancado pelo chefe de polícia, Tenente João Batista Soares. Os monarquistas declaram apoio a Chico Viola, que acusa num processo o chefe de polícia. O coronel Antônio Joaquim Carvalho defende o tenente João Batista e, com isso, começa a sofrer ainda mais ataques dos monarquistas e ameaças graves também. Com isso, uma tragédia está prestes a acontecer no dia 30 de janeiro de 1897, por volta das 17 horas. O coronel Antônio Joaquim viu o jornalista Rosendo entrando na farmácia São Bento, onde o tio Manuel de Souza Brito trabalhava como gerente. Enfurecido com os constantes ataques no jornal, o coronel foi tirar satisfação com o jornalista e vai até a farmácia, quando, após uma séria discussão, o coronel agride o jornalista, dando nele várias bengaladas. Manuel, tio de Rosendo, tenta apaziguar a situação, mas o rapaz, no momento que estava caído por baixo, acerta mortalmente o coronel com um disparo de garrucha. Dos 4 tiros disparados, um atingiu o coronel, que morreu horas depois por hemorragia. O senhor Manuel de Souza Brito, que apenas tentou apaziguar a situação, foi preso injustamente, junto com seu sobrinho, e foram levados para a prisão de Araraquara. Um dos filhos do coronel, o major Dário Alves de Carvalho, reuniu alguns capangas da cidade e também das cidades vizinhas para ir até a cadeia de Araraquara. Chegando lá, forçaram a entrada, retiraram Manuel e Rosendo e os arrastaram até a praça da igreja, onde os lixaram brutalmente até a morte. Os corpos foram abandonados ali no mesmo local. Várias testemunhas prestaram depoimento contra o major, mas o major Dário Alves de Carvalho foi inocentado, apesar da quantidade de depoentes que o acusavam e todos os outros acusados do homicídio
foram absorvidos. Segundo os locais, o espírito do coronel Antônio Joaquim de Carvalho e seus escravos ainda estão presos no casarão. Um pelo poder e outros pelo rancor. A fama de mal-assombrado começou quando algumas fotos foram tiradas do casarão e nessas fotos, vultos que dizem ser do coronel e de seus escravos supostamente aparecem. Antes das fotografias, os rumores já existiam por causa dos barulhos e pedidos de socorro que, segundo testemunhas, ecoam da parte aterrada da casa, que é onde está o porão. A última família a morar no casarão aterrou a entrada do porão. Isso há 30 anos atrás. A família aterrou o porão devido aos gritos que vinham deste local. Mas ao chegar lá, só havia as correntes nas paredes que mostravam que um terrível passado ainda estava presente ali. A família dizia que muitos pedidos por água eram feitos e eles não conseguiam mais dormir. Após o aterramento do porão, os barulhos diminuíram, mas algum tempo depois, a família deixou o casarão. Se você gostou dessa história, curta, comente e compartilhe.